Olá, vozes! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Fonte, As Vozes da Minha Cabeça. Eu sou a Erika Stocker. Eu sou Daniela Stocker. Eu sou a Leilane da Cruz. E eu sou o William Vieira. Então, hoje a gente vai falar sobre o tiroteio que ocorreu em Columbine. E como base para esse episódio, a gente utilizou o livro Columbine, escrito pelo jornalista Dave Cullen, e também o documentário Bowling for Columbine, Tiros em Columbine, de 2002, do excelentíssimo Michael Moore. Eu já vou deixar avisado que o livro ele não é recomendado para menor de 18 anos, ele tem muitas cenas muito explícitas, então é isso. Então, já que a gente vai falar mais sobre toda a repercussão do caso e etc., a gente fez um resumo dele para situar todo mundo, para quem não sabe, ou enfim, até para dar um pouco mais de detalhes. O massacre de Columbine, então, ele ocorreu em 20 de abril de 1999, em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, e ele foi considerado o primeiro tiroteio na era digital, que significa que ele foi o primeiro a ter uma extensa cobertura pela imprensa. Ele deixou 15 mortos, contando os 2 assassinos. Um pouco da cronologia de como as coisas aconteceram, dos horários que as coisas aconteceram, então. O tiroteio, ele iniciou às 11h19 da manhã, e quando os assassinos viram que as bombas que eles tinham plantado não tinham disparado, eles abriram fogo do lado de fora da escola. 5 minutos depois, às 11h24, eles entraram para dentro da escola. E até esse momento, o Eric, ele havia disparado 47 vezes, enquanto o Dylan tinha disparado apenas 5. Depois das 11h36 da manhã, eles não atirariam em mais ninguém, além de si mesmos e alguns policiais. Às 11h54, a CNN começou a cobrir o que estava acontecendo em Columbine. Um pouco depois do meio-dia, a SWAT fez a primeira aproximação da escola. E por volta do 12h06, a primeira equipe entrou na escola de Columbine. Eles achavam, inclusive, que eles estavam perto da cantina, mas na realidade eles estavam do lado completamente oposto. Ao 12h08, o Eric e o Dylan cometeram suicídio. O tiroteio em si durou 49 minutos. Porém, à 1h da tarde, houveram boatos de uma situação com reféns. À 1h15, a segunda equipe da SWAT entrou na cantina. À 1h44, a polícia rendeu alguns suspeitos que saíram da escola. E por volta das 3h15 da tarde, a SWAT descobriu a verdade. Então, tudo isso durou 4 horas e um pouquinho. E por que dessa demora toda para tudo ser descoberto e tudo acalmar e tudo acabar? A impressão que as pessoas tinham, tanto dentro da escola quanto fora, quem estava ali ao redor, era de que haviam vários atiradores, já que chegavam relatos muito diferentes dos atiradores. E o que aconteceu é que as testemunhas oculares elas são pouco confiáveis, já que elas geralmente estão sob pressão. E como um dos atiradores, no meio de tudo isso, tirou sobre tudo que ele estava usando, dava a impressão de ter mais pessoas, porque a cada troca de roupa, entre aspas, gerava mais atiradores. E por causa das bombas e também os tiros, os alunos eles não sabiam de onde vinham os ataques. Eles inclusive até identificaram um técnico de ar-condicionado que estava no teto da escola como um dos atiradores. E também, logo depois que a polícia entrou na escola, eles se depararam com muitas portas trancadas. Então, eles tiveram a brilhante ideia de abri-las com tiros de rifle, o que fez com que todo mundo chegasse à conclusão de que os atiradores ainda estavam ali. A polícia, então, levou 3 horas para encontrar os corpos dos assassinos. A gente vai começar agora toda a discussão falando do de sempre, né, gente? A cobertura da mídia. Então, esse foi o primeiro tiroteio em massa assim, que foi muito televisionado. E o que aconteceu? As linhas de emergência, elas congestionaram. Os alunos, eles começaram a ligar, então, para as emissoras de TV, onde os âncoras ficavam entrevistando eles ao vivo. A polícia implorou para que as emissoras pedissem aos alunos que não ligassem para a imprensa e para que eles desligassem as televisões que tinham dentro da escola. As emissoras, então, elas emitiram esses pedidos, mas eles continuaram transmitindo as ligações. Um âncora, inclusive, pediu para um aluno que, se ele estivesse assistindo pela TV, que a desligasse ou que diminuísse o volume. Pois é, e aí além dos alunos ficarem ligando, helicópteros dos noticiários, eles sobrevoavam o local
para fazer toda a cobertura, enfim, não perder nada, né? Só que isso também era um problema, né? Porque como as escolas tinham televisão, as salas de aula, né? Da escola tinham televisão, os assassinos eles podiam estar assistindo o que estava acontecendo lá fora, né? Como um todo. Então eles podiam ver, enfim, a equipe da SWAT fazendo as estratégias para entrar, jovens feridos que estavam aguardando salvamento, né? Porque lá fora não tinha muita estrutura fechada, né? Um campo externo. Então fica pela imagem de helicóptero daria para ver, tipo, o campo, a calçada, né? A parte realmente externa. Então a CNN, que nem a Erika falou, né, mantinha ligação ao vivo entre o âncora local e um estudante que estava sozinho embaixo de uma mesa. E na primeira coletiva de imprensa, que acho que foi umas 4 horas da tarde, quando tudo já tinha terminado, teve 2 pessoas que estiveram à frente dessa coletiva. O delegado Stone e o outro, ele era um porta-voz. Agora eu não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar também qual era a função dele. Mas o outro, ele ficou mais quieto, assim. Ele sabia que aquilo ali era muito sério, né? Que, tipo, ele não poderia ficar dando informações que eles ainda não tinham. E esse delegado Stone, ele falou um monte de coisa equivocada, assim. Ele afirmou que tinham 3 assassinos, que tinha 25 pessoas mortas e que falou que o motivo era loucura. Então, e ele supôs também que eram armas automáticas. Então, o cara, né, criou ali o que ele achava, na verdade, e falou isso numa coletiva de imprensa, o que é muito perigoso, né? Muito fazer uma afirmação dessas. Então, muito depois da tragédia, eu acho que nem foi tão muito depois, mas algum tempo depois da tragédia, um colunista do Denver Post escreveu 2 colunas acusando as famílias das vítimas de explorarem a tragédia, que eles, entre aspas, já tinham recebido milhões e eles ainda queriam mais. E além disso, um subdelegado, o subdelegado Dunaway, permitiu que um repórter da revista Times assistisse às fitas do porão feitas pelos assassinos, e mesmo depois de falar para as famílias que elas seriam as primeiras a assistirem esses vídeos. A revista então publicou como matéria de capa o Stone e o subdelegado Dunaway posando em uniformes azuis de gala com luvas brancas, armados com as semiautomáticas dos assassinos. Então isso gerou muito caos e muita raiva, e eu entendo, eu também ficaria muito indignada com isso. E eu trago aqui agora um ponto, parece meio fora da curva, mas faz um pouco de sentido. No livro aparece um cara chamado Mark Jorgensmeyer, ou Jorgensmeyer, eu não sei falar sobre o nome dele, que ele fala sobre o espetáculo de violência que acabou sendo adicionado mais uma coisa, que é o assassinato de espetáculo. Que a gente falou sobre isso no episódio do Unabomber. Um dos assassinos, né, o Eric, ele atacou o símbolo da opressão dele, a fábrica de robôs, que ele chamava, que era a escola, e o centro da existência adolescente. Então, para ele, Columbine era um espetáculo. Ele escreveu no diário que muita gente não entenderia, inclusive, seus motivos. Columbine foi roteirizada como um assassinato para a TV. Ele não queria que as pessoas elas tivessem medo de eventos isolados, os jogos esportivos ou bailes escolares. Ele queria que as pessoas tivessem medo do cotidiano, o que deu certo. Os pais eles tinham medo de enviar os filhos para a escola. Então, o alvo, eles não são as pessoas que estão ali no momento, que nem a gente vai ver depois, muito foi dito. E sim as instituições ou as pessoas que assistem isso na TV. E aí tem uma passagem no livro que eu vou ler, que é desse cara, o Mark, não vou falar sobre o nome dele porque é muito difícil, que ele fala sobre uma cafeteria. Eu vou ler um negócio, peraí. Ele destacou que durante o mesmo dia do primeiro ataque ao World Trade Center em 1993, um atentado mais mortal foi realizado contra uma cafeteria no Cairo. Os atos, supostamente coordenados pelo mesmo grupo. Apesar de o número de baixas ser maior no Egito, a explosão sequer foi reportada fora daquele país. Uma cafeteria não é o World Trade Center. Então, é essa noção que a gente falou lá na Bomber de que os locais são mais importantes do que as vítimas.
Então, a maioria dos terroristas, eles têm como alvo, então, os símbolos do sistema que eles abominam. E os assassinos, então, eles tinham esse objetivo. Então, agora, para falar um pouco dos assassinos, falar um pouco do Eric, do Dylan e das suas famílias. Então, eu li só, na verdade, a primeira parte do livro, não consegui chegar até o final, né? Mas na pequena parte que eu pude ler, mostra que o Eric, ele era super porra louca, assim, mas ele tirava 10, tipo, ele não era aqueles adolescentes, tipo, que é um problema, que, sabe, que cola, que não passa, que tem dificuldade de aprender e tal, de desenvolvimento, né, na escola. Ele entregava as lições de casa e tal, então tira um pouco esse estigma, né, do adolescente que ele é revoltado, então ele não é inteligente, né, ele tem, enfim, outras dificuldades. E o Dylan, ele também era inteligente, mas ele era muito tímido. Ele pulou uma série, eles falam, o que pode ter agravado a timidez, né? Outra coisa que também aconteceu no caso do Una Bomber. Se vocês ouviram o nosso episódio, a gente comentou isso, né? O Ted também tinha essa questão de como ele estava à frente, digamos assim, do seu tempo. Ele acabava estando em locais com, né, com pessoas mais velhas que ele, tanto que na faculdade, né, ele se vestia igual os professores, ele tinha lá o clube dele da maleta. Então, foi essas duas coisas assim que eu consegui pescar desses dois adolescentes, né? Que eles não eram revoltados e pronto, né? Até eu fazer a leitura do livro, né? O que a gente conhece é muito que tem na internet, é vídeo, é youtuber que faz vídeo sobre o caso. E, e aí a gente vai vendo, é muito tipo de informação, né? Muitos mitos, muitas lendas. E na leitura, eu não assisti o documentário, então eu não sei se ele chega a falar sobre isso também. Mas na leitura a gente vai vendo que muitos mitos e lendas sobre essa história de Columbine que foram contados na internet, eles não existiram ou foram tirados totalmente de contexto, ou alguém pegou e deixou isso muito maior, como as meninas já comentaram quando elas falaram da cobertura da mídia, né? Mas na época a internet não era tão utilizada e tal. Mas quando a internet começou a ser muito utilizada e o caso foi passar para a internet, quando as pessoas iam buscar informações para falar sobre isso na internet, eram as informações que a mídia tinha produzido naquela época. Então eram essas coisas aumentadas, às vezes mentiras, às vezes as pessoas queriam audiência, a gente sabe mais ou menos como funciona, né? E aí, assim, se falava muito de bullying, se falava que eles eram reclusos, que eles tinham famílias desestruturadas, que eles sofriam agressões, tem coisas que eles eram de uma máfia, tem também uma teoria que eles eram movidos pelas músicas do Marilyn Manson, né? Então, assim, muitas lendas que foram criadas, muita coisa. Se a gente busca notícias da época, a gente vê que isso era realmente noticiado. Notícias na internet eu achei poucas. Tem algumas lá dos Estados Unidos, tem outras aqui no Brasil, é menos, assim, porque é mais empresas que colocaram o seu acervo físico na internet para você achar esse tipo de notícia lá da época de notícia de 99 ou notícia de 1 ano depois, 2 anos depois, né? De 10 anos para frente tem notícia torto e direito. Mas falando um pouquinho dos dois, né? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Quem vai poder falar mais com alguma certeza das coisas é a Érica, que estuda esse tipo de coisa. Mas para mim, falando do Eric, todo o planejamento que ele fez para Columbine, todos os atos que ele teve, me dá muita certeza de que ele preenche requisitos para ser considerado um psicopata, né? E teve muita gente que considerou, no livro se fala sobre isso, acho que a Erika vai explicar isso um pouco melhor depois. E assim, ele mentia friamente e com uma constância muito grande, muito grande. Até a Dani, que leu pouco, ela notou isso no começo do livro. Aí ele não sentia remorso, ele manipulava todo mundo, manipulava sobre tudo, qualquer coisa. E empatia, assim, eu não cheguei ao fim mesmo do livro, mas até onde eu li, né, empatia foi uma coisa que ele nunca teve. Eu não sei se em algum momento do livro demonstra isso, mas para mim ficou essa impressão.
E ele também se considerava assim, o melhor e o maior em tudo que ele fazia, né? Já o Dylan, ele tinha um perfil para mim mais introvertido, né? Me fazendo entender que ele era quase depressivo ou era depressivo, né? E pelo que se pode notar nas anotações dele, nos comportamentos dele, né? Ele me parece ali lendo, quando eu começo a ler aqueles diários e tudo que o escritor coloca no livro, eu penso mais que ele tem tendências a suicidas do que ele ser um assassino em massa, né? E aí também fica uma coisa clara para mim, né? A minha opinião é que ele era um seguidor, né? Enquanto o Eric era realmente alguém que orquestrava, era o Dylan meio que venerava o Eric, então ele foi sempre seguindo o Eric, e o Eric já tinha metido eles em outras enrascadas, porque essa data do que aconteceu em Columbine não foi a primeira vez que eles se meteram em algum tipo de problema. Então, para complementar o que o Will falou do Eric, o Fuseli, que é um psicólogo clínico e agente da FBI, o diagnosticou, eu acho que dá para usar essa palavra, entre aspas, com psicopatia. E ele sabia que essa não ia ser a solução do crime todo. Que ele diz que a sociedade insistia em vê-lo por lentes normais e que ele não era nem normal e nem louco, né? A psicopatia é uma terceira categoria, já que os cérebros dessas pessoas funcionam de uma forma completamente diferente. O Eric, então, ele matou por 2 razões: para demonstrar superioridade e para desfrutar do momento. É muito complicado falar sobre psicopatia, é um assunto muito extenso e complexo. Eu poderia ficar aqui por dias falando sobre isso, mas existem milhares de teorias diferentes que trazem informações riquíssimas, e mesmo com muito estudo e pesquisa sobre o tema, ainda não chegamos a compreender 100% essa classe, né? O livro ele também explica as duplas homicidas. A gente sabe que elas tendem a ser assimétricas, então depressivo, zangado e errático, e o psicopata sádico. O psicopata ele controla e o companheiro ele sustenta essa excitação. Tem uma passagem no livro que eu acho que explica bem assim de uma maneira muito clara, que é: Eric ansiava pelo calor, mas não era capaz de sustentá-lo, e Dylan era um vulcão, mas não era possível saber quando entraria em erupção. Então, quando a gente fala de tratamento, então o buraco é mais embaixo ainda. Porque para ter uma motivação para mudar, eu preciso estar em uma posição desconfortável. E eles, os psicopatas, eles não estão desconfortáveis. Muito pelo contrário, eles vão lá e tiram proveito da sua posição. Então, muitas vezes, por nascerem e crescerem em ambientes desadaptativos, eles precisam se adaptar a esses ambientes. O que forma esses comportamentos que são tão fora da curva, vamos dizer assim. Então, eles estão adaptados ao ambiente e eles tiram proveito daquilo, eles estão em uma posição confortável. Então, mudar isso é muito cansativo, vamos dizer assim. Então, é muito complicado, por exemplo, tu levar um psicopata para um divã de um psicanalista, por exemplo. É muito complicado porque eles não querem mudar, porque isso é bom para eles e eles ficam em uma posição muito boa tendo esses comportamentos. E o Dylan, então, como o Will falou, ele tinha tendências suicidas. Ele planejava, inclusive, cometer suicídio muito antes do tiroteio. Em 20 de janeiro de 99, então, ele retomou o diário dele por causa de uma situação específica. E ele escreveu que talvez tentar o APN, que é como eles chamavam o tiroteio, com Eric seja a melhor maneira de me libertar. E logo depois disso, ele voltou a escrever sobre amor. O Dylan ele escreveu quase que só sobre amor até a sua última semana. É a palavra assim mais escrita no diário inteiro dele. Quanto às famílias, então, o Wayne Harris, pai do Eric, ele tinha um bloco de notas onde ele anotava os delitos do filho. Contextualizando também, o Wayne, ele era do exército. Eu acho que era do exército. Então ele era muito rígido e, enfim. Ele achava as reclamações dos Brown, que era uma família que estava sempre reclamando do Eric, que dizia que o Eric odiava eles e que o Eric estava sempre fazendo coisa errada, e que todos esses incidentes eram sem importância. Ele enfatizou no bloco de notas sobre o Eric que o silêncio era a chave e que as discussões estavam todas acabadas a partir daquele momento. E foi assim que ele resolveu a situação. Já falando um pouco mais depois
do tiroteio, a Sue Klebold, que é a mãe do Dylan, ela falou que eles não sabiam o que tinha acontecido e eles não podiam chorar a perda do nosso filho. E eu acho que falar sobre esse assunto é muito delicado, porque, enfim, tem muitas coisas dentro disso. O advogado da família Klebold falou que o Dylan não estava mais ali para ser odiado, então todo mundo ia odiar os pais dele, né? Então, e foi o que aconteceu. Basicamente, o ódio ele se virou completamente contra as famílias dos assassinos, já que eles não estavam mais ali para ser o objeto de ódio, raiva e, enfim, das pessoas. Os Klebold, eles cremaram o corpo do Dylan e guardaram as cinzas em casa porque eles tinham medo de enterrar ele e o túmulo ser vandalizado ou virar local de protestos. O pastor que realizou a cerimônia perguntou a um dos advogados da família o que fazer em relação aos questionamentos que iriam surgir da mídia. O advogado disse então para ele apenas contar o que ele presenciou naquele dia. Esse pastor então contou ao New York Times que Tom e Sue estavam devastados pela tristeza, culpa e total confusão. Perderam o filho, mas o filho também era um assassino. Descreveu os Klebold como as pessoas mais solitárias do mundo. Muitos dos membros da paróquia dele ficaram orgulhosos e outros ficaram completamente horrorizados. Esse pastor, inclusive, nunca mais trabalhou em uma congregação depois de todo o ocorrido. Em maio de 1999, após o ataque, então, Kate Harris, a mãe do Eric, escreveu cartas de condolências para as 13 vítimas e também para os feridos. Como os endereços não tinham sido divulgados, ela enviou para o endereço que o distrito escolar estabeleceu como repositório de correspondência para as vítimas. O distrito escolar entregou todas essas cartas para a polícia como evidência. Os agentes eles decidiram que não iam ler essas cartas e não iam entregar para as famílias. Em meados de julho, a mídia descobriu essa confusão e o sargento disse que não era trabalho deles distribuir as cartas e que elas foram devolvidas ao remetente. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o pós-Columbine, tudo o que aconteceu depois do tiroteio. O depois, na verdade, ele já pode começar naqueles primeiros minutos, né, que a gente está considerando aqui. Então, uma das coisas mais interessantes que eu gostaria de trazer, que o livro aborda, é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que ele fala ali que ele pode se manifestar de várias formas. Então, tipo, não é porque a pessoa ela não tá chorando que ela não tá sofrendo. A pessoa, sabe quando fala assim, deu branco, a pessoa ficou paralisada, né? Tipo, isso é uma forma de tu manifestar o que tu tá sentindo. E que as diferentes formas, elas devem, né, ter uma atenção a isso. Então, os sobreviventes, eles focam em tarefas mundanas, porque eles podem conseguir vitória com aquilo. Então, tem uma das... se eu não me engano, é a mulher do professor que morreu. Sim, Né? A mulher dele, ela, enfim, eles estão naquela busca, né, de identificar quem foram as vítimas. E ela fica muito angustiada dentro de casa porque eles demoraram muito tempo também, né, para identificar e falar para as famílias. Então, ela pensava só que a polícia ia chegar ali na casa dela e que a casa dela estava uma bagunça, que ela precisava passar aspirador de pó. Então, mostrando, né, um pouco sobre esse transtorno. E muitas pessoas acabam se horrorizando com enfim, com a forma que as pessoas agem, né? Tipo, teu marido pode ter morrido, pode ser uma vítima e tu tá pensando em passar aspirador de pó, né? Então, é meio que um pensamento, não é assim... não é consciente, mas é meio automático, né? Uma coisa que ela vai procurar algo que ela consiga fazer e ter vitória naquilo. É uma forma, né, de se proteger para afastar o sofrimento, assim. E eles até falam, eu acho que também é da mulher do professor, que ela ficou muito tempo em luto e as pessoas se incomodavam com ela. Então, tinha passado 10 anos e ela ainda estava em luto e as pessoas ficavam, tipo, abismadas com isso. Tipo, já passou 10 anos. E ela ficava, nossa, eu não sabia que tinha tempo, sabe, para eu parar de chorar a morte da pessoa que eu amava, assim. Eu acho que a história dela é uma das mais tocantes, assim, no livro, porque é muito triste ver
tudo que aconteceu e como as coisas aconteceram. Então, logo depois do massacre, um carpinteiro aleatório, inclusive até de outra cidade, construiu 15 cruzes e as fincou no alto da colina próxima à escola. Cada uma continha uma foto e uma caneta para encorajar recados. Isso foi um caos total. As famílias ficaram muito indignadas pelo fato dos assassinos terem ganhado uma cruz. E além de todos os recados de ódio, também tinham recados de paz e amor nas cruzes dos assassinos. Porém, as cruzes deles duraram apenas 3 dias. E depois disso, o carpinteiro ele voltou na cidade e tirou todas as outras 13 cruzes. O que também deixou um caos na cidade. Todo mundo ficou indignado que tinham tirado todas as outras. Esse acontecimento em Columbine, né, ele inspirou muitas coisas. A gente tá falando do pós aqui e se fala que ele inspirou muita coisa. Outros atentados, outras coisas, enfim. E uma das coisas que aconteceram foi a criação de jogos, né? Surgiram vários jogos na internet. Eu consegui achar pelo menos 4, mas teve um deles que ficou mais famoso na época, que era o Super Columbine. Era um RPG que foi criado, e o criador é Danny Ledoni, e era um RPG que tratava dos assassinatos, né, do Eric e do Dylan, só que o objetivo não era necessariamente tu matar as pessoas no jogo, era mais tu fazer os passos dos dois, desde o planejamento até chegar na escola. Então o foco não era necessariamente só matar, né? Então por isso que chamava tanto a atenção. E aí até o pessoal se perguntava como que esse Dani tinha tanta informação e tal, e aí a gente entra de novo na mídia, muita coisa ele se baseou pelas histórias, pelas falácias da mídia. Tem coisas no jogo que hoje se diz que não foi assim, que se fosse um jogo, né, sério, entre aspas, que não tem como ser sério, teria sido atualizado. O jogo continua disponível até hoje para download. Não vou passar o link. Não quero dar todo o nome do jogo também para que não fique tão fácil de vocês acharem. E também não vou explicar como faz para rodar, né, porque ele não é tão fácil de fazer rodar hoje em dia. Mas dá pra ver que o jogo não é atualizado há muito tempo já. A página é muito antiga, muito antiga. Os requisitos do sistema, né, do computador e tal, que o jogo pede, eles são antigos também. E o mais engraçado é que o jogo, ele realmente viralizou e chegou até grandes empresas, porque quando você entra na página, quando você vai pesquisar sobre, tem pessoas comentando que eram donos de empresas que na época eram grandes. Hoje as empresas não existem mais, empresas de fliperama e tal. Mas ela teve uma repercussão muito grande, tendo donos de empresas, como eu já falei, e tendo jogadores profissionais de RPG da época que jogavam e deixavam um depoimento sobre o jogo, né? E o jogo ele foi acusado de ser um dos causadores de um massacre que aconteceu na Dawson College, em Montreal, no Canadá. Porque o atirador que cometeu o massacre nessa escola, o atentado nessa escola, ele deixou num fórum do Canadá que ele jogava muito esse jogo, ele tinha várias... Ele postava fotos do que aconteceu em Columbine. Então, as autoridades do Canadá acusaram o jogo de ser um dos causadores. E nessa época, inclusive, o jogo estava concorrendo a um prêmio. Esse ataque ao Canadá, se eu não me engano, foi em 2007 ou 2006, uma coisa assim. E o jogo tava concorrendo a um prêmio numa disputa de jogos, melhores jogos, sei lá. Não consegui achar muito bem. Mas quando isso aconteceu, quando esse atentado no Canadá aconteceu e o Canadá notificou os Estados Unidos que queria que o jogo fosse retirado do ar e tal, o jogo saiu da competição. O criador ficou bem incomodado porque ele dizia que a ideia dele nunca foi fazer com que outras pessoas quisessem cometer esse tipo de ataque e tal, que na verdade para ele a criação do jogo era para educar, né, para que a gente conseguisse se educar para que não acontecessem coisas desse tipo mais. Então esse jogo ele deu uma repercussão muito, muito grande de verdade, assim. Parece o Pazuello na CPI, falando, mentindo. Só para deixar claro que a gente não concorda, né? Depois acho que a gente vai falar um pouco sobre as causas, não, os motivos, né? E que jogo, obviamente, videogame entrou, né? E jogos entraram nesse mérito. Mas que a gente não defende isso, né? Que a gente
Não vai ser um jogo que vai incitar alguém a fazer alguma coisa, mas é uma pessoa que ela já está sensibilizada de alguma forma, que ela já tem algum problema, já tem uma depressão, já tem, né, alguma coisa que vai desencadear e aí o jogo ele tem essa tendência de piorar, né? E vamos combinar que não tinha motivo nenhum pro cara fazer um jogo desse que fizesse, né, toda essa enfim, mostrasse ali o caminho que os assassinos fizeram, tipo, qual é o teu objetivo, sabe? Era pra educar. E assim, ó, na página do jogo tem depoimento, e tem depoimentos dele para grandes jornais falando sobre a questão de educar. Só para complementar essa parte do jogo, não foi a única vez que o jogo foi acusado de ser causador de outro atentado, tá? Eu vou trazer uma curiosidade também, que tem uma sobrevivente de Columbine, que chama Regina Road. Ela estava no massacre de Columbine, ela foi uma das primeiras pessoas a conseguir fugir quando eles entraram na escola e tal, mas ela estava lá. E ela passou por um outro atentado também grande nos Estados Unidos, que é na Virginia Tech, que teve muitos, acabaram várias pessoas mortas, até mais pessoas do que Columbine. Então, coitada dessa menina, 2 atentados. E esse também, o autor desse atentado, a Virginia Tech, também jogava esse jogo de Columbine. Ele tinha páginas no Tumblr para adorar o evento em Columbine, para adorar o jogo. Ele postava fotos do que aconteceu lá. Então, daí novamente, e aí por entidades de dentro dos próprios Estados Unidos, FBI e tal, o jogo foi novamente considerado um causador do ataque porque o cara jogava, porque o cara gostava do que tinha acontecido em Columbine. Mas ninguém pensou que a grande cobertura da mídia podia ser muito mais. Não causadora, mas né, que pudesse ter muito mais impacto do que um simples jogo, né? Porque o jogo ele não contava como tudo aconteceu. Agora a mídia colocou tudo ali pra quem quisesse ver, né? Claro, até porque o jogo também não tinha um passo a passo de como o Dylan ou o Eric pensavam, né? Não é um jogo da Sim, cabeça exato. deles. Então tem. Bom, então pra continuar, eu acho que é uma instituição, agora eu não lembro, chamada SAFE. Em português, a sigla significa Alternativas Sensatas para a Epidemia de Armas de Fogo. Organizou um comício. Eles espalharam 4.223 pares de sapato pelos degraus do Capitólio do Estado, um para cada menor morto por arma em 1997. O Tom Mauser, que é um dos pais de uma das vítimas de Columbine, tirou os sapatos e mostrou para a multidão. Eram do filho dele, Daniel, e ele começou a usá-los em comícios para sentir uma conexão com o filho e para conectar o filho ao público. Em 2 de maio, foi iniciada uma petição para a iniciativa popular no Colorado e a petição pedia mudança, então, na lei do controle de armas. Eles conseguiram quase o dobro de assinaturas que eram necessárias, mas no Congresso ela foi derrotada. Nenhuma legislação nacional de controle de armas foi decretada em resposta a Columbine. No documentário, tem uma cena que o Michael Moore ele vai e 2 vítimas vão a uma loja, que é a Kmart, e eles fazem um fuzuê inteiro para eles pararem de vender armas. E no livro eles comentam sobre esse fato em específico e eles deixaram a loja tão envergonhada, tipo, foi tão caótico tudo aquilo e toda a repercussão que teve, porque saiu na TV e tudo mais, que a loja decidiu parar de vender munição no país inteiro. Então, né, pelo menos uma coisa boa. Nos 10 anos depois de Columbine, houveram mais de 80 tiroteios escolares nos Estados Unidos. O mais chocante, então, foi esse que o Will já comentou, em Virginia Tech. A imprensa declarou o incidente um novo recorde norte-americano e eles estremeceram diante da ideia de transformar tiroteios escolares em uma competição. Mas, em seguida, eles deram o título a esse tiroteio em específico. Então, uma mudança boa também foi que Columbine mudou a resposta da polícia a ataques. Eles tiraram essa ideia de fazer um perímetro e a chave para o novo protocolo era um protocolo ativo. A maior parte dos tiroteios era rotulada como passivo. O atirador está vivo, mas não atira. Esses casos, então, seriam revertidos ao antigo protocolo. Mas se o atirador estivesse disparando, mesmo que ocasionalmente, não necessariamente em direção às pessoas, a ordem é avançar. Agora a gente separou um tópico para uma coisa muito importante e que nos indigna muito, que é a questão inteira das armas. Então, como eles conseguiram as armas, de onde vieram as armas.
se queremos arma, se não queremos arma. Começar falando então sobre a Robin, que foi a menina que comprou as armas pro Dylan e pro Eric. Ela foi interrogada e os detetives perguntaram diversas vezes se ela não tinha desconfiado de eles pedirem pra ela não contar a ninguém ou o fato de eles esconderem as armas quando estivessem em casa, e ela falou que não, porque eles eram menores de idade, era ilegal pra eles e eles precisavam esconder dos pais. Ela havia acreditado que as armas eram apenas para caçar. Os atiradores, eles compraram as armas legalmente, entre aspas, porque foi essa menina que era maior de idade e comprou em uma feira de armas. Então, tipo, não é como se eles tivessem comprado ilegalmente. É meio complexo, mas, enfim. Teve todo mostrou o documento, tipo, que era maior de idade e tudo mais. E isso foi totalmente legal. O Stone, que a gente já falou, o delegado do caso, ele fez a seguinte acusação: o que esses pais fazem que permitem a essas crianças terem armas automáticas? E aí eu que te pergunto, delegado Stone, o que o Estado faz que permite a essas crianças terem arma de qualquer tipo em casa? Mais ou menos 10 dias após o massacre, a Associação Nacional de Rifles, a NRA em inglês, se reuniu em Denver, então, para a convenção anual deles. 4.000 pessoas foram à convenção e 3.000 protestantes apareceram lá. O Tom Mauser, que eu já comentei anteriormente, disse à multidão: alguma coisa está errada neste país quando crianças podem arrumar armas tão facilmente e abrir um buraco de bala no meio da cara de outra criança. Uma das falas do presidente da NRA, então, o Charlton Heston, abre aspas: acho que o que mais me entristece é como isso sugere cumplicidade. Sugere que você, eu e 80 milhões de donos de armas honestos são de alguma forma culpados, que não nos importamos tanto quanto eles ou que não merecemos estar tão chocados e horrorizados quanto qualquer outra alma nos Estados Unidos enlutada pelas pessoas de Little Town. O grupo. Fecha aspas, esqueci de fechar as aspas. O grupo então realizou um minuto de silêncio pelas vítimas de Columbine e prosseguiram com a cerimônia normalmente. Inclusive, uma das tradições que sempre era realizada não foi realizada nesse ano. E essa tradição era um momento onde o membro mais velho e o membro mais novo, que costumava ser uma criança, eram oficialmente apresentados. No documentário, então, do Michael Moore, tem uma cena da Michigan Milícia, que eles falam, né? Como tudo nos Estados Unidos, né? Eles se referem ao patriotismo, né? Qualquer coisa que eles inventam, que eles fazem, o motivo é sempre, não, porque nós somos muito patriotas e nós amamos a nossa nação. Então, ser americano para eles é ter armas, né? E ter armas é ser responsável. Então, porque eles sempre colocam isso, tipo, eu quero uma arma para me proteger. É sempre esse o discurso, né? E então, é a minha segurança, é da minha família. Isso me lembra muito as máfias, porque as máfias, elas tinham essa coisa de proteger a família matando as outras máfias, né? E aquela sangueira. Outras famílias e tal. Tipo, se você quer atacar fulano, você vai lá e mata a esposa dele, a filha dele, o filho, enfim. Então eles se definem como cidadãos preocupados, né? Essa galera dessa Associação Nacional aí do Rifle. Que por si só já é, né, bizarro ter uma associação do rifle. Então, eles sempre usam esse discurso e a gente vê isso aqui no Brasil, né? Não é só nos Estados Unidos, é que lá existe, né, o armamento, mas aqui a gente conhece muitas pessoas que possuem, que defendem o armamento, né? Que querem que as pessoas já se matam. Então, eles querem aumentar esse número aí, né? Porque, assim, eu não consigo ver outro objetivo que não seja, né? Uma coisa que foi feita pra ferir, uma coisa que foi feita pra machucar, pra matar. Não sei qual é o outro objetivo que isso possa ter. É o que muita gente comenta, né, para defender o porte de arma, que, mas carros também matam e facas também matam, mas, tipo, o carro foi feito para transporte, a faca foi feita para cortar carne, por exemplo. Qual é o outro propósito da arma se não machucar?
Então, para mim, esse Tirar argumento foto não é válido, pro né, Tinder. comparar esse tipo de tipo, armas matam, mas outras coisas, aviões também matam e ursos também matam, tipo, pelo amor de Deus, né? Mas já que a gente entrou no documentário, tem uma fala do Chris Rock no seu stand-up, que ele fala assim: não deveríamos controlar as armas, deveríamos controlar a munição. Porque se uma bala custasse $5.000, tipo, não mataria inocentes. Porque se balas fossem tão caras, tu, tipo, valorizaria o quanto tu gasta dela. E isso, claro que ele falou isso numa forma de comédia, né? Mas também ao ponto de fazer sentido, porque eu não sei quanto custa uma bala ou quanto custa munição de arma que as pessoas têm em casa, tipo pistolas, coisas assim. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que se fosse extremamente caro, tipo, beleza, tu pode ter tua arma, mas a munição é cara, as pessoas não iam gastar com a facilidade que elas gastam hoje em dia. Tipo, chegar num bar, como a gente tem vídeo na internet, dos caras atirando pra cima porque querem se aparecer. E aí acaba ferindo alguém por besteira. Até no documentário tem uma parte que o Michael tá conversando com um policial e ele tá contando que dois amigos queriam tirar uma foto de um cachorrinho vestido de caçador. E aí colocaram uma roupinha de caça no cachorrinho e estavam tirando foto. E aí eles acharam que seria interessantíssimo pendurar acho que era uma espingarda, na roupa do cachorrinho. E aí, enquanto eles estavam colocando, o cachorrinho se mexeu e a arma disparou e furou o cara que estava prendendo a arma na roupa do cachorrinho. E aí o Michael, como sempre, perguntou se o cachorro ia preso. E aí o policial ficou, não sei, acho que não, tipo, no nosso estado, essas leis não se aplicam a animais. E aí, cara, muita comédia essa galerinha da arma. Um pouquinho mais pra frente, o Michael ainda tá acompanhando essa galera da milícia. E aí eles mostram que junto com os homens que atiram, né? Tem também as suas esposas e os seus filhos, tudo ali num grande acampamento de armas. E aí uma das mulheres fala: se alguém invade a sua casa, quem você chama, né? A maioria chamaria a polícia, porque eles têm armas. O que, na minha visão, é incorreto, porque na verdade as pessoas pensam em chamar a polícia porque a polícia tem o poder e a jurisdição para intervir e levar as pessoas que invadiram a tua casa à justiça. Não é porque a pessoa vai poder atirar no outro. É porque algo vai ser legalmente feito com a pessoa que invadiu ilegalmente a tua casa. Então, só dessa visão de que a arma é a solução para tudo e que pessoas que têm arma se colocam numa posição de poder, já começa a mentalidade errado do porquê as pessoas têm arma. E uma cidade criou uma lei que obrigava todos os cidadãos a terem pelo menos uma arma. Tipo, é real. Eu não lembro que ano foi isso, mas é real. Agora pensa, tu se sente mais seguro por ter uma arma, mas todo mundo tem uma arma. Então tu não tem uma vantagem, entre aspas, sobre ninguém. Tá todo mundo, tipo, tá neutro, é como se ninguém tivesse arma, tu dá uma arma pra todo mundo tem uma arma. Logicamente, tu não tá mais seguro. Porque se tu for atirar em alguém, essa pessoa também tem o poder de atirar em ti. Se tu vai tentar exercer o teu poder sobre uma pessoa com a arma, essa pessoa pode fazer a mesma coisa. Então, não faz sentido essa lógica das pessoas do armamento de forma nenhuma. Principalmente porque se tu pensar, não, eu vou ter uma arminha em casa, cara, as pessoas que talvez invadam a tua casa têm um armamento muito pior que o teu. E o famoso discurso que a gente escuta tanto com Columbine, quanto provavelmente foi dito no caso da Virginia Tech, como aconteceu agora recentemente com o caso que aconteceu ali em Santa Catarina, do cara que entrou na creche, que a gente escuta muito. Se os professores ou os alunos estivessem armados, isso não teria acontecido, ou se fosse obrigatório que todo mundo tivesse arma. Mas, na verdade, o que aconteceria seria um tiroteio. O que seria muito pior do que só uma pessoa com a arma atirando que nem uma doidada. Porque para se ter um reflexo bom, e saber usar uma arma sob pressão, é preciso muito treinamento, tanto físico quanto psicológico, que é o que tecnicamente as pessoas da nossa polícia e exército fazem, né?
e mesmo assim eles cometem erros. Então, para pensar, gente, sem treinamento nenhum. E agora imagina colocar os professores e os alunos nesse tipo de treinamento. Ah, não, beleza, tu tá ali na tua quarta série, só quer desenhar o Bob Esponja, e aí tu vai ter que ir num treinamento de tipo, ok, quando alguém invadiu, se alguém invadiu o teu colégio, tu tem que ir pra tal e tal lugar, e aí a tua arma tem que sair do bolso, e aí tu vai destravar ela, e aí tu vai segurar ela dessa forma, e aqui são os pontos estratégicos que tu pode se preparar para caso o fulano venha dali, tu atira aqui, e os pontos vitais em que tu atira sem matar e tal coisa. Meu Deus, onde é que, o que que as pessoas acham que o professor faz? O que que as pessoas acham que o aluno faz? Além do restante da carga horária de tipo, ok, tu tem que fazer um planejamento de aula e tu tem que estudar, tu ainda tem que fazer esse treinamento. E aí, como é que, sabe, não faz muito sentido isso, porque como é que tu vai avaliar que esse aluno tá realmente capaz de carregar uma arma e saber reagir? Por que que seria a responsabilidade desse aluno saber reagir a uma invasão, sabe? E ao invés de tentar achar uma solução do porquê os alunos e pessoas entram atirando em escolas, a gente está tentando tapar o buraco com, sei lá, fita crepe, ao invés de tentar solucionar o vazamento. E eu acho que isso é a pior das coisas. Sobre essa questão de armas protegerem, eu só queria fazer um adendo. Hoje, inclusive, eu descobri isso. Eu e a Dani estávamos vendo uma série que é islandesa. É. E a gente se deparou com uma coisa diferente, assim, que a policial da série, não sei, policial, ela não anda armada. A arma dela fica num cofre no porta-mala do carro e ela tem que ligar para a central, solicitar, dizer que a vida de alguém está em risco, no caso dessa cena era o colega policial dela, para daí a central dar uma senha para ela poder pegar uma arma. Em último caso, eles pegam arma, porque o patrulhamento todo é feito sem arma. Eles acreditam que estar armado pode passar uma confiança maior pro policial, ele pode fazer alguma coisa errada. Nessa, quando ela pegou a arma, ela inclusive ficou com confiança demais e deu errado. E tem outros países do mundo que, inclusive, os policiais de patrulha não recebem treinamento, o governo não investe em treinamento para que eles usem armas. Eles não sabem usar armas, eles não têm treinamento de mira, treinamento de como portar e etc. Porque tem unidades especiais que, se chegar ao ponto de que precise de armas, você chama essas unidades, que são tipo um ataque desse, como a gente está falando e tal. Mas tem muitos lugares do mundo que conseguem manter ordem e etc., conseguem proteger a sua população sem que a polícia precise estar necessariamente armada, sem que a polícia precise ter esse status de arma, como algumas pessoas pensam, né? Então, e tem vários lugares do mundo que debatem sobre isso, né? Londres é um lugar que teve agora uma convenção também para eles debaterem esse uso de armas por policiais ou não, policiais de rua e etc. Eu ficava até meio angustiada nas cenas, né? Porque eles entravam assim nos lugares. E aí a gente vê as séries norte-americanas, eles entram que é a lanterninha, né? E a arma já aqui pronta. E eles entravam nos lugares e eu, tipo, gente, cadê a arma de vocês? Olha como uma coisa, né, que, tipo, a gente vê na TV influencia, né? E eu ficava muito angustiada. Eu dizia, meu Deus, mulher, cadê a sua arma? E aí acontece essa cena que o William falou e realmente é dentro de um cofre. A gente foi pesquisar e é verdade. Então, não sei se vocês sabiam disso, mas aí fica essa curiosidade, mas também esse questionamento, né? De tipo, tá, mas então o problema, que nem a Leilani falou, né? Ela citou o caso aqui da cidade de Saudades, em Santa Catarina, que não foi uma arma, foi uma arma branca, né? Foi uma adaga, um facão. Então, assim, a gente resolve o problema se né, der arma? Não, né? Tipo, o problema vai continuar, as pessoas, né, vão continuar, enfim, com depressão, psicopatas, né? Isso não tem como a gente mudar dando arma para as pessoas. E eles falam, não vou lembrar quem, mas tem um senhor que fala no documentário, abre aspas, se armas deixassem as pessoas mais seguras, os Estados Unidos seriam um dos países mais seguros do mundo. Mas não são o oposto, fecha aspas. E é isso, né? A gente pensa que se mais pessoas tiverem
de horror, né? De tipo, por que que todo mundo precisa ter uma arma e eu ia me sentir muito mal, né? Muito. A gente já se sente mal por ser mulher, né? De andar na rua, enfim, de várias coisas. E aí, sabendo que a pessoa pode ter uma arma, eu acho que isso só aumentaria. E nessa jornada de tentar entender, então, por que que os Estados Unidos defendem o armamento, inclusive tem uma animação, gente, nesse documentário, que ela vale por todo o documentário, que ele mostra, é uma historinha dos Estados Unidos, desde, né, da invasão. É, então, ela é bem interessante porque ela mostra isso, né, desse medo constante. Então, o Michael, ele explora essa relação de manter a população com medo. Então, no noticiário, o que que a gente vê? A gente vê morte, a gente vê desgraça, a gente vê, né, só coisa ruim. E aí a gente vende equipamento de segurança. Então, pode ver que, nos Estados Unidos eles são conhecidos, né, pelos alarmes, pelos sistemas de segurança. Aí tu entra na casa, tem que botar a senha pra desativar o alarme. Aí tem, sei lá, cerca elétrica, tem não sei o que, tem grade. E o fato do país causar guerras e conflitos, né, mundo afora, então realmente deve deixar as pessoas em estado de alerta. Então ele faz essa relação, né, de tipo, você coloca medo na população, mas ao mesmo tempo você dá os meios para pessoal lidar, né, com esse medo. Então, a verdade é a receita do horror, né? E isso acaba alimentando um ciclo, né? Aumenta o medo, toma aqui uma arma que tu vai precisar, porque tu tá com medo. E o medo quem coloca, né, é o Estado mesmo, né? Porque em vez de fazer o contrário, né, de não, então vamos ver onde está a raiz do problema. Não, ele vai lá e não, vai ter uma arma agora. Não só a questão de ter uma arma, como a indústria bélica é uma das coisas que mais dá dinheiro, né? Tanto para os Estados Unidos como para o mundo. É aquela coisa, né? Agora eu acabei de lembrar que Tony Stark era ricão, e aí ele não sabia de onde vinha o dinheiro dele, e aí ele descobriu que ele tá, as armas, as coisas dele estavam sendo vendidas, armas com os caras que estavam lutando contra os Estados Unidos, tipo assim, meu Deus, a gente tá fornecendo a guerra. Então é isso aí. Guerra é uma merda, armas são uma merda. E aí chegamos no ponto da indústria bélica, porque o Michael, ele vai numa das fábricas de mísseis e armas que tem ali em Denver, pertinho de Littleton, que eu não lembro exatamente a cidade, mas é pertinho, não é em Littleton mesmo. E ele pergunta para o CEO da Lockheed, que é o nome da empresa. Qual é a diferença de vocês construírem armas de destruição em massa e a destruição em massa que aconteceu em Columbine, né, com armas que talvez vocês mesmos tenham construído? E o CEO responde: não vejo ligação, porque as armas que fazemos aqui são para nos defender de algo que agredisse o nosso país, porque países, governos e sociedades fazem coisas que incomodam uns aos outros, mas temos que aprender a resolver isso da forma apropriada. Ou seja, tudo bem tu bombardear um país porque o país te incomoda, mas ao mesmo tempo o CEO criticou alunos que entraram em colégios e assassinaram alunos. Então, até que ponto o que tu tá dando de exemplo é o que tu tá aplicando, sabe? Porque não deveria ser usado a violência em nenhum tipo de resolução de conflito. Então, tu incentivar certos tipos de armamento, tu incentivar a indústria bélica. E aí chegar e falar, tipo, não, mas só pode ser usada para x, 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 para matar estrangeiros, para matar as crianças lá da Palestina. Mas para matar nossas crianças é muito errado. Acho que a gente não devia fazer isso. É extremamente hipócrita. É muita incoerência, né, de tipo botar lá em cima o exército deles, né? Eles têm toda aquela propaganda enfim, de ser americano e aí ver essas coisas acontecendo no quintal de casa e achar, né, que é um horror e que a culpa é dos pais. Na época do documentário, então, o número de mortes por arma de fogo nos Estados Unidos ele era em torno de 10 mil por ano. Eles mostram isso no documentário. E em 2016, esse número ultrapassava os 11 mil. Isso é estatística do FBI, tá? Esse dado de 2016. Então, outra coisa que chama atenção quando a gente pesquisa sobre mortes por arma de fogo lá
é que quase metade são suicídios. Então, por exemplo, nesse ano de 2016, desses 11.004 pessoas que foram mortas por armas nos Estados Unidos, aproximadamente 5.500 foram suicídios. Então, acho que isso mostra muito aquela coisa que eu tinha falado antes, né? De se a gente tirar, se a gente der a arma, né? Se isso vai fazer alguma diferença no sentido da proteção, né? Porque a pessoa pode usar outras formas, né? Enfim, um terrorista ou uma pessoa que tem tendência suicida, ele pode usar outras formas de cometer, enfim, o assassinato ou se matar. Então, essa coisa da arma, tipo, a gente, né, não concorda com armamento, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de ver aonde que tá a raiz desse problema, né? O que move as pessoas a fazerem isso, né? O que tá levando essa gente a, enfim, se matar ou matar outras pessoas. Então, os Estados Unidos ele tem um sério problema de saúde pública, né? Relacionado à saúde mental. Não só os Estados Unidos, mas acho que o mundo inteiro, né? E tem um trecho da matéria que diz assim: houve quase 2 vezes mais suicídios envolvendo armas de fogo em 2015 do que assassinatos com armas. E essa proporção vem aumentando nos últimos anos. Eu acho que o assunto arma ele é um assunto bem delicado, ele dá um episódio inteiro só disso, né? E sobre os Estados Unidos, para mim, o Gabriel Pensador já dizia tudo, né? Um país infeliz, o mais hipócrita da terra, imbecis que adoram guerra. E assim, a indústria bélica, infelizmente, está sendo ainda uma das maiores indústrias do mundo, com muito poder, tanto poder que eles conseguem até manipular notícias, né? Quando aconteceu o caso de Columbine, aqui no Brasil o porte ainda era liberado, porte de arma, né? E se você procura notícias da época, você vê muito, na verdade você vê quase nada de informação sobre a questão de armas, sobre o que isso pode afetar, né? Porque a indústria bélica aqui ainda era muito forte e os jornais não se atreviam tanto a publicar notícias fazendo esse tipo de crítica, né? E aí se você pega notícias dos 10 anos do acontecimento de Columbine, dos 20 anos, você começa a notar a diferença que é a época que a gente vive hoje. Claro que aqui no Brasil a gente tem também um imbecil que está voltando com essa questão das armas, e também isso está começando a voltar um pouquinho para trás na questão das críticas. Mas, principalmente nos 10 anos, você vê daí muita crítica nas notícias que eram vinculadas aqui no Brasil a questão de armamento. Né? Na época só se falava do bullying, não se falava das armas aqui no Brasil, lá em 2000, 2001, quando se falava de Columbine. E eu queria trazer um dado, como sempre, né? Até linkado com o que a Dani falou, de que se os Estados Unidos se armas fossem significado de proteção dos Estados Unidos, era um país muito seguro e tal. Em 2019, os Estados Unidos tinham 393 milhões de armas de fogo em circulação no país. 67 milhões a mais do que o número de habitantes que eles tinham nesse ano. Então, assim, eles têm muito mais arma do que habitantes por metro quadrado nos Estados Unidos, né? E segundo o The Washington Post, 226 mil crianças em 233 escolas que eles conseguiram fazer o levantamento já tinham sido expostas a visões de tiros ou a sons de tiros nas redondezas da escola, né? E um outro dado, e aí esse dado, para mim, foi uma coisa bem absurda, né? Lá no documentário, a Lei até trouxe que o Chris Rock, ele fala da bala custar 5 mil reais, e ele fala isso porque a arma é um preço ridículo, né? Porque com $200 você consegue comprar uma arma, você consegue comprar uma pistola nos Estados Unidos. $200 lá pra gente aqui hoje, né, é 1.064 reais. Ainda é um preço pro brasileiro, porque a gente ganha não tão baixo, mas também é possível comprar, daria para parcelar num cartão de crédito, né? Mas lá $200 não é nada. Você vai numa hamburgueria, lava prato 2 noites e você tem dinheiro para comprar uma pistola, né? E isso é absurdo. Claro, esse levantamento ele é de 2017 e tal, deve ter subido um pouquinho, mas não é muita diferença. E um fuzil, né? Fuzil que aconteceu em casos, foram utilizados, por exemplo, naquele atentado em Las Vegas que teve agora mais recentemente, é $1,5 mil. Também não é algo difícil deles terem, é um preço de um MacBook,
é o mesmo preço de um MacBook, é o preço de um fuzil. Então é muito, muito fácil deles conseguirem armas lá. E, assim, com a gestão do Trump, que teve há pouco tempo, eu vi que o número de armas aumentou. Eu não consegui chegar a um número exato. Tentei achar algum tipo de matéria do FBI e tal, que normalmente é quem é, divulga esses números. Não consegui achar o número exato dos últimos anos. Mas é nítido em matérias de New York Times, de The Post, enfim, de qualquer lugar, que o número de armas subiu pelo menos 15% durante a gestão do Trump. Então, assim, já tinha 67 milhões a mais de armas do que habitantes. Imaginem agora que no mínimo subiu 10, 15% o número de armas. Bom, e agora que a gente, né, discutiu um pouco sobre o armamento e viu que a arma, na verdade, ela é só um meio, né? Que todas essas motivações, elas vêm de algum lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre o motivo, né, do ataque, como prevenir e sinais. Então, a lista de culpados, ela foi bem grande. No livro, inclusive, né, se começou a conspiração, ela começou muito cedo, a partir lá daquelas testemunhas oculares que a Erika falou, né, dos alunos. E aí depois a mídia, né, culpou o heavy metal, filmes violentos, cultura gótica, videogames, que a gente também já falou um pouquinho, o South Park, televisão, entretenimento, o Satanás, desenhos, a sociedade, armas de brinquedo, gente, vejam, né? Drogas, o próprio Marilyn Manson e o pior de todos, eu acho pra mim, que são os pais. Né? Os investigadores, eles, em nenhum momento eles pretendiam acusar os pais, né, de serem responsáveis por esse ataque, mas o público ia fazer isso, né? Isso é um trecho do livro. Então, o dia em que aconteceu o massacre em Columbine, ele também foi o dia em que os Estados Unidos mais bombardeou Kosovo durante a guerra inteira. Então, tenta-se achar um culpado, talvez para tornar isso mais palpável, né? Para, tipo, ter a cara de alguém, porque tu dizer assim, a culpa é do governo, né? O governo é uma instituição. Então, quando tu tem um rosto, tu tem uma pessoa, é mais fácil, parece mais fácil, né, de culpar. Enquanto o governo, ele envolve, claro, tem ali o presidente, mas vai ter muitas outras pessoas envolvidas nisso, né? É que nem a gente aqui agora, né, com essa CPI da Covid, né, tacando pau no Bolsonaro, a gente sabe que não é só o Bolsonaro que tem uma responsabilidade nisso, né? Claro que a grande parte da responsabilidade parece ser dele. Mas essa coisa de ter, né, alguém ter um rosto pra culpar, eu acho que acontece essas coisas horrorosas, né, que foi ali o ataque às famílias, que, enfim, não puderam ter o luto deles, né, que nem as outras vítimas. Então isso eu achei muito triste. E seguindo no motivo, a gente já falou do que a mídia criou, né? E em qualquer lugar do mundo, quando acontece algum tipo de atentado nas escolas e tal, por alunos, né? Ou até professores, se traz o bullying, né? O primeiro culpado que a mídia divulga e tal, que sai, é o bullying, né? A motivação do crime foi o bullying. E eu entendo que isso tem motivos, né? Como, por exemplo, tem um estudo de 2011 que é de um dos psiquiatras que tratou alguns dos sobreviventes de Columbine, aonde ele apontou que bullying motivou 87% de ataques em escolas nos últimos anos, né? E em entrevista concedida sobre o estudo, ele ainda falou que 70% dos ataques registrados em escolas no mundo aconteceram nos Estados Unidos. O levantamento apontou que naquele país, nos Estados Unidos no caso, 160 mil alunos faltam diariamente no colégio por medo de sofrer humilhações, surras ou agressões verbais. E aí depois isso acaba motivando em algum momento que eles cometam algum ato de vingança, né? Só que em Columbine, no livro, né, Cullen, que é o escritor, ele mostra que o massacre quase nada tem a ver com o bullying sofrido pelos executores, né, do atentado, que é o Dylan e o Eric, no caso. Como a Dani falou ali, então os principais culpados aí foram os pais, né,
por grande parte da população. No livro diz, então, que os pais dos atiradores, eles eram os principais suspeitos. Eles superaram todas as outras causas e foram responsabilizados por 85% da população. E eles tinham a vantagem adicional, então, de estarem vivos para serem perseguidos. Falando um pouco sobre... Eu nem sei que palavra usar, mas uma maneira de prevenir isso. O livro mostra que ambos os assassinos eles deram alguma ideia do que eles estavam planejando. O Eric ele falava como uma forma de recrutar pessoas, ele queria recrutar mais pessoas para o planejamento dele. E ele usava um tom de brincadeira para ver se a pessoa estava na mesma página, se ela ia realmente falar, nossa, sim, vamos bombardear uma escola, ou se a pessoa ia ficar tipo, cara, que. Nossa, não viaja, sabe? E acreditam também que Dylan vazava informações quase que como para ser pego e tudo acabar. Foram milhares de vídeos apresentados nas aulas de produção visual que eles tinham, muitas redações que descreviam assassinatos, fora o site do Eric, que foi a coisa mais comentada assim no livro. E falando sobre o site, então, em 7 de agosto de 1997, alguém leu o website do Eric e ligou para a polícia. 1 ano e 8 meses antes do massacre, os nomes de Eric e Dylan entraram no sistema da força policial. Um policial, então, ele redigiu um relatório acusando que o site fazia referência a missões, entre aspas, que envolviam delitos. Não houve nenhuma menção às bombas e esse relatório foi arquivado. O Dylan contou sobre o site pro Brooks Brown, que é daquela família que estava sempre acusando eles de cometerem delitos. Então ele contou sobre esse site um dia antes das entrevistas do programa correcional que eles fizeram. O que poderia resultar com que ele e o Eric não fossem aceitos no programa e fossem presos por roubo. Mas mesmo assim ele entregou o site para esse menino. Os Brown então notificaram a polícia, os investigadores visitaram a família, fizeram acompanhamento, preencheram relatórios, mas não alertaram o escritório da promotoria. A família Brown, inclusive, contou ao New York Times que contataram o departamento de polícia sobre o Eric 15 vezes. E os oficiais de Jeffco, que é do condado, insistiram por anos que os Brown nunca se encontraram com investigadores, mesmo isso sendo uma completa mentira. Galera, a Erika teve um probleminha na conexão dela, então vocês vão notar que o microfone deu uma mudada, o áudio, mas a qualidade do podcast continua a mesma, não se assustem. A internet está tentando me derrubar. Então, gente, um investigador com o sobrenome Guerra redigiu uma declaração para um mandado de busca. E nessa declaração ele destacou todos os elementos que ele tinha contra o Eric, incluindo o site e uma bomba que foi encontrada perto da casa dele, que continha as mesmas descrições daquelas comentadas pelo garoto no site dele. A declaração ela foi arquivada, não foi executada e nunca foi explicado por quê. Os agentes do Departamento de Polícia, do Escritório da Promotoria e do Tribunal de Justiça não estavam cientes das ações uns dos outros em relação ao Eric. Mas ele parecia estar, porque ele tirou o site dele do ar por um tempo e assim ficou. Então, não querendo culpar 100%, né, a polícia em todo esse caso, mas... E também os professores que leram as redações e viram os vídeos que eles fizeram. Mas eu acredito que as pessoas elas podem ficar muito mais ligadas no que principalmente os nossos adolescentes estão nos contando através da linguagem deles. Muitas vezes isso pode salvar a vida de muita gente, então eu acho muito importante. E antes da gente finalizar, né, uma coisa que eu quero deixar aqui que a gente não pode achar que isso só ocorre fora do Brasil, né, que é porque os Estados Unidos têm mais arma por habitante que isso acontece lá. Não é bem assim. Aqui no Brasil a gente tem casos, né, que aconteceram. A gente tem 2 casos mais recentes agora, que é esse de Saudade que as meninas falaram, né? Não foi com arma de fogo, mas foi com uma faca, acabou com 5 mortos, foi isso, né? Mas antes já tinha acontecido também com arma de fogo. Um dos que mais chocou o Brasil foi em 2011, que é em Realengo, né? Que 12 estudantes de uma escola de lá, de um bairro humilde, né? Que é Realengo, morreram
depois que um aluno abriu fogo dentro da escola e depois ele cometeu suicídio, assim como os dois de Columbine. E mais recente, que eu acho que aí sim tá na memória de todo mundo, né? Porque Columbine, a gente aqui do podcast, a Dani, tinha 6 anos, que é a mais velha entre nós, e a gente tinha 2 anos no acontecimento. E então a gente não lembra muito, e aí parece que fica meio distante de enxergar algo acontecendo e essa cobertura e tal. Mas aqui no Brasil, em 2019, a gente teve Suzano, né? Que foi um tiroteio em uma escola em Suzano e deixou 10 mortos e 10 feridos, né? 2 jovens também entraram na escola, muitos dizem, inclusive, que inspirados, as vestimentas deles estavam inspiradas no Eric e no Dylan, tem gente que fala isso, não tenho como ter certeza. E também atiraram, mataram essas 10 pessoas, feriram mais 10 e no fim também se suicidaram. E aí, até hoje a investigação rola, até porque foi há 2 anos atrás, né? Então a gente tem que ter ciência que isso acontece, que sim, mesmo a gente não tendo um número tão grande de armas de fogo disponível, mas isso pode acontecer e a gente tem que tá ciente de todas essas prevenções que nem a gente falou logo acima. Para concluir, então, o episódio, o próprio livro, ele traz várias conclusões, assim, do que as pessoas puderam tirar de Columbine. Uma delas, então, é que a gente não deve identificar a depressão adolescente apenas por causa dos atiradores escolares. A gente deve fazer isso para ajudar a parcela da população que sofre com esse transtorno e precisa muito de ajuda. E principalmente sobre a mídia, no livro fala que a gente não deve parar de reportar esses eventos e sim repensar a forma como isso é feito. Por exemplo, dando menos importância ao assassino, desviar esse holofote dele e colocar em um papel coadjuvante. Porque a maioria deles querem esse holofote, eles querem ser os protagonistas. Desde 2012, o Anderson Cooper, ele concentra os seus esforços às vítimas. Então, quando algum ataque ocorre, o programa dele apresenta breves atualizações dos assassinos e dedica grande parte de sua hora às vítimas. Eles evitam se referir aos assassinos pelo nome ou mostrá-lo. É algo simples de se fazer. E o programa continua o de maior audiência da CNN. Então, para alguns programas, principalmente brasileiros aqui, que a gente sabe muito bem, eu não preciso nem falar o nome, porque além de ter um medo de um processo, né, não precisa. Mas a gente tem muitos programas, né, jornais aqui no Brasil que não sabem fazer jornalismo, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Sensacionalismo, né? Exato. E só para finalizar com uma frase de um dos sobreviventes, então, de Columbine, o Patrick Ireland. Ele falou que o tiroteio foi um evento que aconteceu, mas não define ele como pessoa. Não deu o tom para o resto da minha vida. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Assistirem, ótimo. Por ouvirem. E até a próxima.